Vamos ver agora alguns comandos DML, comandos de manipulação de dados. O primeiro deles é o select, tá? É o comando que nos permite buscar dados nas tabelas do banco. E qual que é a sintaxe? Essa aqui, ó, select, você vai selecionar as colunas que você quer que sejam retornadas. Então, ó, eu quero selecionar a coluna 1 e 2, aqui no caso, quero selecionar a coluna nome e idade. De onde? From clientes, da tabela clientes. De novo, eu quero selecionar as colunas nome e idade da tabela clientes. Tá? Então é select, nome das colunas, from, nome da tabela. Nós temos o select distinct, que permite retornar apenas os valores distintos, tá? Como o nome já fala aqui, ó, select distinct cidade from clientes, ou seja, é para selecionar todos os registros, né, da tabela clientes, trazendo ali a coluna cidade. Só que quando você usa o distinct, você está dizendo para não trazer registros onde a cidade está repetida. Então a ideia, ele quer saber quantas cidades ele tem ali cadastrado no todo, tá? Quantas cidades que eu tenho, né? Possivelmente é isso. Quais são as cidades que eu tenho? Então não faz sentido eu trazer a mesma cidade replicada. Vamos supor que eu tenho 100 pessoas cadastradas de cidades diferentes. E aí eu quero saber quais cidades que já foram informadas. Então eu posso usar um distinct, né? Select distinct cidade. Então traga para mim as cidades, mas traga apenas as cidades sem se repetir, né? As colunas que são repetidas não traga, beleza? Então o distinct tem esse comportamento. Nós podemos também na consulta especificar alguns filtros, né? Algumas condições. Então aqui, por exemplo, ó, select, uma opção também é você usar o asterisco. O asterisco é como se fosse o all, eu chamo de all, né? De todos. Ou seja, selecione todas as colunas. Se você colocar dessa forma, ele vai trazer todas as colunas daquela tabela. Então, ó, selecione todas as colunas da tabela Customers, onde a coluna Country, ou seja, país, é igual a México. De novo, selecione todas as colunas da tabela Customers, onde Country é igual a México. Então ele vai selecionar, trazer todas as colunas da tabela Customers, que são, ou seja, vai trazer todos os clientes ali que são do país México. Beleza? Então o where permite que a gente defina condições na consulta, beleza? Para a realização da consulta. E aí nós temos vários operadores que podem ser utilizados aí na definição dessas consultas. Como, por exemplo, o igual, né? Que no caso, ó, onde país é igual a México, mas eu posso ter outras coisas. Por exemplo, onde um valor é maior do que tal. Ou seja, eu quero buscar todos os funcionários onde o salário é maior do que 10 mil. Então, select asterisco from funcionários where salário é maior que 10 mil. Então, essa é uma opção. Ok? Como assim, professor? Aqui, por exemplo, ó, select, traga todas as colunas da tabela funcionário where, ou seja, onde vamos supor que eu tenho uma coluna lá chamada salário, onde salário for maior que 10 mil, ponto e vírgula. Lembrando que enquanto você não colocar o ponto e vírgula, ele entende que é um comando só, tá? Então eu colocar na linha de baixo
for na mesma linha, não tem importância. Então, o que eu estou dizendo aqui? Traga para mim todas as colunas da tabela funcionário, né? Aí, só que quais registros que ele vai trazer? Todo. Se você colocar só até aqui, ele vai trazer todos os registros, todo mundo. Mas quando você coloca uma condição, aí ele vai começar a filtrar, não vai trazer todo mundo. E qual é a condição aqui? Onde o salário for maior que 10 mil. Ou então, sei lá, salário menor que 10 mil. Você quer dar um aumento, né, para o funcionário. Quer saber qual que estão recebendo menos que 10 mil. Então, menor que. Ok? Então, maior ou igual. E aí vai. A gente tem várias regras que podem ser definidas aí. Outras opções também, ó. A gente tem aqui o diferente, o não igual, tá? O igual é o sinal de igual. E o diferente? É aqui no caso, ó, menor que e maior que, tá? Em algumas versões SQL aqui, a gente pode encontrar também o exclamação igual. Então ficaria assim, ó, onde o salário é diferente de 10 mil. Ou então assim, diferente. Tá? Ou seja, onde o salário não é 10 mil. Quero todos os funcionários cujo salário não é 10 mil. Ou cujo salário é 10 mil. Então, são algumas condições de busca. Temos aqui também o between. O between é quando você quer definir um intervalo. Então, eu quero cujo salário esteja ali entre 5 mil e 10 mil, por exemplo. Aí você usa o between. Você tem o like para procurar por um padrão também, para definir um padrão de busca. E o in. O in é quando você especifica 3 possibilidades, 4, por exemplo. Ali naquele exemplo anterior, a gente tem aqui, ó, onde country é igual a México, ou seja, apenas os clientes do país México. Mas e se eu quisesse trazer do país México, do Brasil e da Argentina? Aí você poderia utilizar o in, where country in México, Brasil ou Argentina. Como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. Quero todos os funcionários cujo país, tá sem acento, tá, pessoal? In, aí você vai colocar aqui, ó, Brasil, Estados Unidos e Argentina. Ok? Então traga todas as colunas da tabela funcionário, mas traga apenas os registros funcionários onde o país é um desses 3. Brasil, Estados Unidos ou Argentina. Como falei, em algumas situações a gente vai precisar especificar mais do que uma condição. E aí vocês vão ver aí nas questões de concurso o uso de alguns operadores, como por exemplo o e o ou e o not. O e é o seguinte, é quando você quer especificar mais de uma condição. Então aqui no caso, ó, selecione as colunas 1 e 2 da tabela tal, onde tal condição e tal condição são verdadeiras. Aqui no caso eu tenho 3 condições, né? Então ele só vai retornar se as 3 condições forem verdadeiras. Porque o e, o nome já fala, né? Onde isso e isso for real. Ok? Então você vai usar o and, o e. O or é o ou. Então aqui no caso, ó, onde isso ou isso. Não precisa que as duas condições sejam verdadeiras, tá? Vamos ver um exemplo, ó. Então, por exemplo, eu quero os funcionários cujo salário seja maior que 10 mil
e ou and, e o país seja um desses três. Entenderam? Então aqui a gente mesclou duas condições, dois filtros, né? Quais são? Salário maior que 10 mil e país ser um desses três. Então, aqui nesse caso, só serão retornados os funcionários onde essas duas condições forem verdadeiras, forem satisfeitas. Se o funcionário receber menos que 10 mil ou for de outro país que não um desses três, ele não será retornado na consulta, na busca, no select. Legal? Mas não, professor, eu gostaria que apenas, se uma dessas condições forem verdadeiras, já pode trazer. Aí você vai usar o ou, que é o or, tá? Lembra que a gente está, a programação é em inglês, né? Então, ó, onde salário for maior que 10 mil ou país for Brasil, Estados Unidos ou Argentina. Se uma dessas condições forem verdadeiras, aí ele retorna ao funcionário também. É importantíssimo saber isso, tá? Muitas vezes as questões cobram quantos registros que serão retornados, e aí você precisa saber dessas regras para ter essa contagem. Você pode achar ainda também o not, tá? O not é o não, tá? É a negação. Então, ó, onde essa condição não for verdadeira, então você usa o not, tá? É uma negação. Outra opção que nós temos é o order by, que nos permite aí ordenar o resultado, tá? Então, por exemplo, ó, selecione, aqui no caso, ó, selecione todas as colunas da tabela Customers e ordene, né, order by, pela coluna Country de forma decrescente. O que significa isso? Que ele vai trazer lá pela decrescente, se fosse número, né, do maior para o menor. Vai trazer os números, os maiores números primeiro e depois os menores. Mas como é country, né, texto, ele vai trazer primeiro os países lá da letra Z, né? Da letra Z e vindo para a letra A, ok? Se for ascendente, aí sim. Aqui, ó, ASCII para ascendente, DESC para descendente. Então, aqui no caso de baixo, ó, selecione todas as colunas da tabela Customers e ordene pela coluna Country, pela coluna país, né? Country de forma ascendente, ou seja, do A para o Z, beleza? Do A para o Z. E aí aqui no caso, você pode ainda ordenar por duas colunas ao mesmo tempo. Então aqui, ó, country de forma ascendente e o nome do usuário de forma descendente. Então são duas regras de ordenação que vão ser aplicadas em conjunto. Então, galera, parte do estudo aqui vai depender de vocês, né? É estudar mesmo, é olhar, é tentar decorar algumas coisas, tentar praticar algumas coisas. São muitos comandos, mas não é um bicho de sete cabeças, não. E o nome já nos indica, já nos auxilia no que ele faz. Aqui no caso, order by, ordenar por. Então, a gente já consegue fazer essa leitura. Então, ó, selecione todas as colunas from da tabela Customers e ordene pela coluna Country de forma ascendente. Então, você já vai aprender a fazer a leitura dessa forma. De novo, quer ter acesso a esse material? Entra no nosso grupo no WhatsApp, link na descrição, e você pode solicitar lá para mim que eu encaminho para vocês. Outro comando muito importante, muito comum, que é o comando para inserir registros na tabela. Como é que eu faço a inserção de registros na tabela? O comando é esse aqui, ó, insert into, nome da tabela, as colunas que eu quero preencher e os valores que serão informados. Então aqui no caso, ó, inserir na tabela Customers,
na coluna nome, contact name, address, city, os valores tais. Então aqui ele referenciou algumas colunas e aqui os valores que vão ser colocados nessas colunas. Como assim, professor? Vamos lá. Então, ó, vamos supor que eu tenho uma coluna, que no caso uma tabela. A gente criou uma tabela chamada cliente, ó. Cliente tem o quê? Tem o ID cliente, nome, CPF e cidade, né? Vou colocar de novo aqui, só para ficar mais fácil a gente visualizar, ó. Então, vamos supor que a gente criou uma tabela chamada produto, com as colunas ID, quero minúsculo, ID, que vai ser um int, not null, vou colocar logo primary key, tá? Minha chave primária, e eu tenho o nome do produto, que vai ser um varchar, e eu tenho o preço, que vai ser um decimal, com até 10 campos, 2 casas decimais. Pronto. Então, ó, aqui eu estou criando uma tabela chamada produto, que vai ter uma coluna ID, eu vou chamar de código, tá? Vai ser o código, que vai ser inteiro, vai ser minha chave primária. Eu tenho também a coluna nome, que vai ser textual. E eu tenho aqui aqui na coluna nome eu vou pôr a quantidade de caracteres. Pronto, 50 caracteres. E eu tenho o preço, né? Terceira coluna, preço decimal, com até 10 dígitos e 2 casas decimais. Beleza. Como é que eu faria para inserir registros dentro dessa tabela? Comando insert into. Vou inserir na tabela produto, nas colunas code, nome e preço. Então, aqui no primeiro parênteses, você vai colocar os nomes das colunas onde você vai inserir os dados, os valores. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, insert into produto, quero inserir na tabela produto, nas colunas code, nome e preço, os valores, values, e aí você vai colocar aqui os valores nessa mesma ordem, ó. Qual que é o primeiro valor que eu referenciei aqui? O coluna code. Ela é o quê? É um inteiro, então tem que pôr um inteiro. Você não vai colocar um conjunto de caracteres assim, ó, com aspas, né? As aspas que delimitam o conjunto de caracteres. Então aqui no caso é um número, então é o código, sei lá, código 1. Código 1, vírgula. Segunda coluna agora, nome. Qual é o nome do produto? Sei lá, se cadastrou uma caneta. Ok. Vírgula. Aí lembra que o nome, ó, tem que ser entre aspas, tá? E agora o valor. O valor é um decimal. Então, qual que é o valor? Qual o valor dessa caneta? Então, sei lá, R$4,99. R$4,99 é o preço dessa caneta. Ok? Então, isso é um insert. Eu vou inserir na tabela produto, na coluna code, nome e preço, os valores tais. Ó, mas vamos testar agora o código que a gente acabou de fazer. E aí, se você quiser treinar também em casa, eu recomendo você pesquisar no Google aí, SQL Editor Online, você vai achar alguns. Esse do W3 Schools é bom, tá? W3 Schools. Então, vou colocar aqui o código que a gente fez juntos aí, ó. Vamos criar uma tabela chamada produto.
com as colunas código, nome e preço. Beleza? Vamos criar. Então, run SQL. Mudanças ocorreram no banco. Então tá aqui, ó, tabela produto foi criada. Não tem nenhum registro ainda. Vamos inserir um registro aí? Então, como é que a gente faz? Vamos colocar aquele comando que a gente fez lá. Insert into produto. Vou inserir na tabela produto, nas colunas COD, nome e preço, os valores. Aí os valores que eu vou preencher, né? Então, ó, o primeiro código vai ser 1. O segundo vai ser o nome, né? Aqui no caso, ó, caneta. E o preço é R$4,99. Legal? Então vou apagar aqui agora o script de criação da tabela e vou cadastrar aqui a caneta. Então, ó, uma linha afetada. Então cadastrou. O que eu fiz agora, pessoal? Eu cadastrei mais 2 novos produtos, tá? Como é que eu faço isso, professor, para cadastrar 2 ao mesmo tempo? Insert into, nome da tabela, as colunas que você quer preencher, dentro de parênteses, separadas por vírgula e values. Aí aqui fora que vem a diferença, ó. Ao invés de você colocar logo ponto e vírgula aqui no primeiro cadastro, você separa por vírgula e coloca mais. Então aqui eu estou cadastrando, ó, código 2, caderno, R$10,99. Fechei o parênteses desse primeiro produto. Vírgula, e vou informar o segundo agora, né? Aqui nesse comando, né? Que é o terceiro produto que eu estou inserindo. Código 3, borracha, R$6,99. Fiz o cadastro deles lá. Como é que eu faço para verificar agora? Então, ó, vou fazer um select para ver se funcionou. Como é que eu faço para verificar? Select all from produto. Ou seja, selecione todas as colunas da tabela produto. Olha aí, ó. Ele retornou código 1, caneta, R$4,99, caderno, borracha, tá? Lembrando que a gente não coloca acento, cedilha no código, beleza? Não é necessário. E não é recomendado também. Professor, se eu quisesse trazer apenas as colunas nome e preço, você vem aqui no lugar do asterisco e coloca nome, selecionar a coluna nome e preço da tabela produto. Então tá aí, ó, coluna nome e preço da tabela produto. E se eu quiser trazer apenas os produtos, o nome e o preço apenas dos produtos que custam mais do que R$6. Fácil, né? Só você colocar uma condição. Como é que é? Where preço for maior que 6. Então tá aí, ó. Trouxe apenas os registros onde o preço é maior que 6. Tá aqui, a borracha R$6,99 e o caderno R$10,99. E se eu quiser ordenar pelo preço mais barato primeiro e não mais caro, você vem aqui e coloca order by preço de forma ascendente, né? Do mais barato do menor para o maior. Então tá aí, ó, do menor para o maior, ok? Ó, tô selecionando a coluna nome, preço e preço da tabela produto, onde o preço é maior do que 6 e eu tô pedindo para ordenar pela coluna preço de forma ascendente, do menor para o maior. Vamos ver finalizando a nossa aula, vamos ver alguns últimos comandos DML. Nós temos aqui, ó, a opção de verificar nos comandos DML
se o campo é nulo ou não. Tá? Então você consegue fazer algumas verificações. Do tipo, ó, is null ou is not null. É nulo ou não é nulo? Tá vazio ou não tá? Que, por exemplo, ó, selecione o nome do cliente, o contato e o endereço da tabela clientes, né, customers, né, estou traduzindo aqui para vocês, onde o endereço é nulo, ou seja, está trazendo informações daqueles clientes que não possuem um endereço cadastrado, onde o endereço is null, ou seja, a pessoa não preencheu, tá? Ela não preencheu isso ao cadastrar essa informação, ao cadastrar aquele registro. Então, você pode fazer isso através do is null. E se eu quiser verificar apenas os registros onde esse campo ele não é nulo, ou seja, onde ele está preenchido, você coloca where campo tal is not null, ou seja, não é nulo. Então você está verificando se aquele campo não é nulo. Outra coisa que a gente consegue fazer é atualizar informações do registro. Vocês lembram que a gente viu o alter table, né, que é um comando DDL de definição de dados, que serve para alterar a estrutura da tabela. Ok, mas existe também um comando DML para alterar o registro em si, que é o update, que é esse cara aqui, ó, update. E qual é a sintaxe? Update, nome da tabela, e aí você vai usar o set, coluna igual tal, você pode especificar mais de uma coisa, separando por vírgula, onde a condição é essa. Como assim? Vamos lá. Olha aqui, ó. A gente tem aqueles produtos lá, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Select all from produto. Vamos ver aqui. Ó, nós temos esses 3 produtos. Caneta, caderno e borracha. E se eu quiser alterar o preço do caderno para R$ 15,99. Não é mais 10, é R$ 15,99. Você pode fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente vai ter que buscar esse registro por alguma informação, né? Por algum valor. Poderíamos buscar pelo nome? Poderíamos. Mas a forma mais legal é buscar pela chave primária, que é o código. Qual que é o código do caderno? 2. Então vamos lá. Então como é que nós vamos fazer? Assim, ó. Update. Qual que é o nome da tabela? Produto. Update produto. Set. Vamos colocar a coluna preço igual a R$ 15,99, onde COD, né, onde o código é igual a 2. Ou seja, vai pegar o produto de código 2, né, onde foi igual a 2, onde o código foi igual a 2, e vai atualizar, vai atribuir preço igual a R$ 15,99 para esse produto. Vamos ver? Aqui diz que deu certo. Vamos testar agora? Vamos rodar um select de novo? Select all from produto. Olha aí, olha o preço do caderno agora, R$ 15,99. O valor dele foi atualizado, tá? Aqui, ó, R$ 15,99. Então, esse é o update, nos permite modificar um registro. Outro comando que nós temos é o delete, que permite deletar um registro na tabela. O comando é esse aqui, ó, delete from, nome da tabela, onde a condição é tal. Observar que é importante a gente especificar uma condição na hora de deletar um registro. Porque se você colocar o comando assim, ó, delete from, nome da tabela, e executar, ele vai deletar todos os registros daquela tabela, ele vai limpar ela. Semelhantemente ao truncate, né? Com algumas diferenças aí comportamentais. Mas basicamente ele vai limpar essa tabela, vai apagar todos os registros dessa tabela. Delete from, nome da tabela. Então por isso que a gente tem que colocar uma condição. Então vamos ver.
Aqui, ó, por exemplo, se eu quiser deletar a borracha, tá vendo aqui, ó? Borracha, né? Qual que é o código dela? 3. Então, você pode fazer assim, ó. Delete from produto. Quero deletar da tabela produto, onde code é igual a 3. Então, o produto cujo código é 3, ele vai deletar. Vamos ver se funcionou? Select all from produto. Vou mandar rodar. Tá aí, ó. A borracha foi deletada, né? O registro referente à borracha foi deletado da tabela.